Desvio de verbas. Quais são os desafios que a educação brasileira vem sofrendo ultimamente? Brasil, terra maravilhosa, cidades maravilhosas, como o Rio. Brasil, meu Brasil brasileiro. Enquanto gasta milhões com coisas desnecessárias, temos uma educação abandonada. Immanuel Kant: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Percebemos então a relevância de se detectar e solucionar as contrariedades da educação brasileira, hoje e amanhã. O que é educação? Por que ela está tão ruim? E os desvios de verbas? Quais são os seus desafios? Aqui, Gabriel Silva, começando mais um momento de discussão. O Brasil tem uma estimativa de 11,8 milhões de analfabetos e 1,3 milhões de pessoas que desistem das escolas. A educação engloba os processos de ensinar e de aprender, porém, a maioria dos educadores só fazem o papel deles, que é ensinar, tendo como consequência total o desinteresse dos alunos. Segundo Rubem Alves, para termos uma educação funcional, não devemos apenas ensinar coisas, pois essas coisas já temos na internet e em livros. A situação certa para o ensino é quando o professor fala e provoca a curiosidade no aluno. É possível afirmar que 73,7% das 180 cidades brasileiras que foram fiscalizadas cometeram alguma forma de desvio de recursos. Dessa forma, com a estrutura inadequada das unidades de ensino, falhas nas remunerações dos profissionais da educação, deixando-os desestimulados e, consequentemente, repassando este desinteresse aos alunos e metodologia incorreta. Todos esses fatores contribuem na formação de indivíduos que terão dificuldade em desenvolver seu senso crítico e exercer sua cidadania. Atualmente, a educação brasileira tem passado em segundo plano. Por consequência disso, vem a generalização de desvio de verbas, que é um obstáculo garantia assim, principal para a educação brasileira. Infelizmente, o Brasil sofre muito com a corrupção, que é um dos principais fatores para o desvio de verba. O Brasil não prioriza o investimento em colégios, sendo fundamentais ao ensino médio, não prioriza como deveriam. Por isso, acaba sofrendo bastante a educação brasileira, causando a infraestrutura nas escolas. Sabemos que no Brasil há tempo observadas as precárias condições em que são mantidas as unidades públicas de ensino, mas não imaginávamos que 0,6% apenas das escolas brasileiras possuem infraestrutura adequada. Consideramos infraestrutura ideal aquela que atende alunos com necessidades especiais, que possui biblioteca, laboratórios de informática e de ciência e quadras de esportes, sendo que 44% da unidade de educação básica tem somente água encanada, saneamento básico, energia elétrica, banheiros e cantina. As desigualdades entre as regiões do país, entre as redes federais, estaduais e municipais e entre as áreas urbanas e rurais influenciaram negativamente nos resultados da pesquisa. E já foi comprovado que existe relação entre a infraestrutura das instituições de educação e desempenho do aluno. Um jovem acolhido a um ambiente confortável e seguro tende a se dedicar mais e melhor aos estudos. Mas assim, cara, tipo, se eu parar pra perceber, é que a escola proporciona as aulas. A gente chega aqui, senta, busca o caderninho aqui, tudo bonitinho. O professor chega ali, escreve no quadro, passa a aula, a gente escreve, faz alguma coisa, chega ali na frente e apresenta os unidades, só isso. Se fosse precisar de mais alguma coisa além disso, que a sala precisasse ter mais estrutura, eu acho que seria de espaço, entendeu? Porque algumas salas, principalmente pela manhã, tem em torno de 40 alunos, muitas vezes, então fica muito lotado. Então o espaço seria algo muito bom. Fora que no verão é um inferno, um calor muito grande aqui, fora que a gente está no Nordeste, e não tinha ventilador esse ano. Aí eles vieram colocar quando o inverno chegou.
Então era para ser algo a contar na infraestrutura da escola também. A estrutura da escola pública não é tão satisfatória assim, porque ocorrem vários declínios no qual os alunos vêm, algumas escolas ficam com mau odor e aí atrapalha muitas vezes a atenção dos alunos. Algumas salas são despedidas para irem embora por causa do grande odor que acontece. Então, para mim, deveriam investir mais nas escolas públicas para que os alunos pudessem estudar. A estrutura brasileira dos colégios públicos que sofrem com falta de verbas por políticos. Muitas das vezes essas verbas elas são desviadas, ou seja, a verba que deveria vir para ajudar a estrutura do colégio, ela não chega no colégio. Não é somente isso que deixa a educação do Brasil fraca. Quais são esses problemas? Primeiramente, vem de uma educação fraca, uma base fraca em casa, porque hoje o professor ele é disposto a ensinar e educar o aluno. Se o aluno já chega na sala de aula educado, isso facilita o ensino do professor no colégio. Hoje temos muitos jovens que não sabem interpretar textos. Eles sabem ler, mas não sabem interpretar. O Brasil saiu de uma fase onde não tem um nível tão grande de analfabetismo, mas também temos alunos que não sabem interpretar um texto. Portanto, para obtermos resultados positivos para a educação brasileira, precisamos adequar o modelo jesuíta vigente no Brasil, com a tecnologia disponibilizando para alunos e professores. Um exemplo também na educação brasileira do século XXI seria as videoaulas, que são transmitidas em tempo real para pessoas de vários lugares. Para estabilizar a educação brasileira, precisamos incluir a tecnologia em todos os aspectos, que o governo disponibilize programas que atraiam a todos os gêneros. Com isso, a educação brasileira irá se elevar. Precisamos ter uma base educacional de qualidade, onde o aluno saiba respeitar o professor, deixando assim o professor somente com a responsabilidade de ensinar. Assim teremos uma educação de qualidade.